Esses dias eu recebi esse comentário do seguidor aqui. Obrigado, Galego. Seu curso me ajudou a fazer uma entrevista pra Amazon. Não sei o resultado, mas eu sei que eu fui bem por conta das aulas, né? A pergunta foi pra implementar um hashmap do zero e literalmente tem aula que mostra como isso funciona. E é verdade. A gente explicou teoricamente como que funciona um hashmap, né? O que você teoricamente precisaria pra implementar um hashmap, que você precisa ali de um array, de uma hashing function, talvez uma linked list, mas a gente não mostrou isso aí na prática. Eu achei esse comentário tão legal, na verdade, né, que eu vi que isso aí tá de fato caindo nas entrevistas de Feng. Não imaginei que pediriam para implementar um hashmap em específico, achei que fosse cair mais de code, mas já que caiu, eu acho que é interessante trazer uma aula de como isso funciona. Essa aula que você vai assistir agora é uma das aulas novas no curso. Todo mundo que já comprou o curso tem acesso a todas as aulas novas, tá? Tá recebendo isso de graça. E se você não comprou o curso, você tem interesse, o link pra comprar tá aqui na descrição, tá? Você vai aprender isso aí, você vai aprender muito mais coisa. E como você pode ver, aqui na tela tem algumas reviews, a satisfação é muito alta. Quer dizer, era muito alta, mesmo sem as aulas novas que eu tô adicionando, né? O curso continua crescendo, a gente continua adicionando mais aulas. Fique aí com uma parte da aula nova do curso. Você vai entender como é que se implementa um hashmap, né? A aula inteira vai estar no curso, mas só esse trecho aqui que tem nesse vídeo vai ser o suficiente pra você entender como faz. Se você quiser mais esmiuçadinho, assim, né, até o final, tá ali no curso. Bom, vamos lá então, né? A gente vai pra uma implementação super simples de hashmap. É, claro, as implementações que as próprias linguagens implementam são um pouco mais complexas do que essa. Tem mais edge cases previstos, tem um quesinho de escalabilidade melhor, mas a gente quer só entender o básico, né? A gente quer entender como é que funciona. Não vamos ficar aqui polindo o hashmap até ele ficar tão bom quanto as implementações de linguagem mesmo. Conforme visto anteriormente, o que a gente vai precisar para fazer um hashmap? Uma das características do hashmap é que a gente precisa conseguir inserir em OD1, né? E a gente precisa também conseguir buscar os objetos também em OD1, em tempo constante. O jeito que a gente vai conseguir fazer isso é... Imagina que nosso hashmap está armazenando os itens num array, né? Então a gente tem um array aqui de X elementos. Quando a gente receber um input, vamos supor que nosso input seja, sei lá, um nome, pode ser o meu nome. Esse nome vai passar por uma hashing function. A hashing function vai apontar exatamente para onde no array esse item deve estar armazenado, né? Então, supondo aqui uma hashing function super simples, conforme a gente explicou anteriormente, né? A gente pode imaginar uma hashing function que apenas mede o tamanho dessa string e coloca no elemento de número n do array. Então, Augusto tem 7 letras, que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dado esse input, a gente poderia colocar aqui. Qual é o problema? O problema é que a gente pode ter outra palavra que, dada a mesma hashing function, vai resultar no mesmo número no array, no mesmo local em que isso aí cai. Então, estamos imaginando uma hashing function bem tosquinha, uma hashing function que apenas mede o tamanho da string, né? As hashing functions são geralmente funções mais matemáticas que vão tentar uma distribuição mais normal, uma distribuição mais igualitária. Se a gente tiver o nome Mateus aqui, também teria 7 letras, também cairia no mesmo número no nosso array, no mesmo local aqui do nosso array. Aqui, né, a gente já discutiu algumas formas de lidar com colisões. A forma que a gente vai optar aqui, eu não vou implementar nenhum tipo de resizing no meu array, tá? Eu acho que isso complicaria um pouquinho demais o nosso exercício. O que eu vou fazer é que cada elemento desse array, na verdade, não é um único elemento. Na verdade, esse array vai ser um array de listas. Então aqui, né, no elemento 7, a gente vai ter, na verdade, uma listinha encadeada. Como é Python, eu vou usar uma lista do Python mesmo. Se não fosse uma lista do Python, eu provavelmente usaria uma lista encadeada, tá? Uma linked list. E aí, no meu elemento 7 aqui, né, eu consigo armazenar tanto o Augusto quanto o Mateus, e eu consigo ir crescendo essa segunda lista. De modo que a maneira com que a gente vai evitar colisões é que tem uma sublista. Basicamente é isso. Você pode pensar, pô, mas aí essa sublista, o acesso nessa sublista, né, ele não é mais OD1, ele é ODN dentro da sublista. E tá correta a afirmação, tá? O acesso nessa sublista realmente é ODN, né? Para encontrar o elemento aqui dentro da sublista é ODN mesmo, mas como a nossa lista principal ela vai ser muito maior do que as sublistas, a gente acaba meio que arredondando para OD1, o tempo de acesso, e é assim que a gente vai montar o nosso hashmap, né? Então, o que a gente precisa? De um array principal, e esse array principal vai ter um tamanho fixo, tá? Eu tô definindo tudo isso ao vivo aqui para preservar a simplicidade. Se você quiser um hashmap que não tenha um size fixo, né, um tamanho fixo, dá para implementar. Acredito que você vai conseguir fazer isso, mas vai ser mais complicado. A gente está tentando aqui ser didático e simples. A gente vai precisar então de sublistas. No Python, né, acaba que eu não vou fazer uma diferenciação entre array e as minhas sublistas, eu vou usar lista para tudo. Em outras linguagens, pode ser que você queira usar um array
e depois implementar uma linked list por debaixo dos panos, né, para fazer sublistas, ou sei lá, pode ser que você queira utilizar um vector em Rust e outras coisas, enfim, fica aí a seu critério qual estrutura de dados você vai usar. O importante é a gente entender aqui, né, tentar preservar esse odd 1 aqui o máximo possível. Então, né, só para ficar bastante claro o que está acontecendo, é que cada item cada espaço aqui no meu array do hashmap, né, vai ter uma sublista. Então a gente vai ter sublistas para tudo. Fica quase uma matriz, um array 2D, assim, né? Outra coisa que a gente precisa é a tal do hashing function. Isso aqui é muito importante. Acaba que eu não vou implementar uma hashing function. A gente vai só usar a função built-in do Python, tá? Que é a função hash. Vai criar um hash pra gente. O hash, ele vai ser um número, né? Ele vai ser um número inteiro muito grande. Então, imagina o seguinte. Você pega aqui a palavra Augusto, joga na função hash, ele vai dar um número, tipo assim, um número absurdamente grande. Como a nossa lista, ela cabe aqui 8 elementos, né? A gente vai pegar esse número absurdamente grande gerado no hash e vai fazer módulo 8. Ao fazer módulo, o resultado desse número gigante, módulo 8, vai resultar em um número de 0 a 7. E aí, esse número de 0 a 7, que é o resultado da hashing function módulo o tamanho do nosso array, é onde a gente vai colocar a nossa palavra, né? Então a gente pode aqui imaginar, a nossa key, no caso. A gente pode imaginar que o nome Augusto aqui, tirando o hash e fazendo o módulo 8, caiu aqui no sétimo elemento. Com essas três coisas, a gente consegue fazer um hash map super simples. Dá pra complicar? Dá pra complicar, sim. A gente pode ter uma subfunção aqui que vai analisar o quão preenchido esse hash map tá, né? Então, por exemplo, se o hash map foi preenchido esse aqui foi preenchido, esse aqui foi preenchido, esse aqui foi preenchido, e enfim, a gente vai tendo todos os elementos preenchidos, a gente pode criar uma função que vai, então, dobrar o tamanho desse hashmap para a gente manter o load factor, né, que a gente conversou na última aula, um pouquinho mais baixo, para melhorar a performance. Porque quanto mais essas sublistas aqui forem crescendo, mais vai degradar a performance do nosso hashmap, né? Claro, isso daqui é odd n. Se a gente encontrar o elemento no primeiro elemento da lista, acaba sendo odd 1 mesmo assim. Agora, se não encontrar, aí a gente vai ter que olhar no segundo, depois vai ter que olhar no terceiro. Então você entende como, mesmo que a performance ainda seja boa, conforme isso daqui vai crescendo, a performance do nosso hashmap vai degradando. Então aqui, a gente já vai pro código, tá? Pra implementar isso aqui no código de fato. Mas os próximos passos para se fazer a partir disso daqui seria um resizing, né? Ou seja, fazer o hashmap mudar de tamanho conforme ele vai adquirindo novos itens. Eu acho que esse é o mais importante de todos, tá? E o segundo seria usar uma linked list, na minha opinião, ao invés de usar uma lista do Python. Faz um pouco mais de sentido nesse caso de uso aqui, tá? Usar uma linked list. Tem outras coisas que daremos pra conversar, mas eu acho que pro intuito desse vídeo, dessa explicação, é isso aqui. Então, bora implementar esse hashmapzinho super simples. Eu abri aqui o meu VS Code, a gente começa definindo uma classe hashmap, e o que o nosso hashmap precisa ter no momento que eu instancio ele, né? A gente conversou aqui, tamanho fixo. Tamanho fixo é o que a gente precisa ter. Então eu faço def init aqui, né? Pra inicializar o nosso hashmap, eu crio o meu construtor aqui, recebe self. O único outro parâmetro que ele precisa é o size. Eu vou definir aqui por padrão um tamanho 100, você pode definir o padrão que você quiser. Aí o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente precisa que self.size seja igual o size que a gente recebeu, né? E a gente precisa também inicializar as nossas listinhas, né? Não basta ter o nosso size, a gente precisa definir os nossos arrays. Como que eu vou chamar isso aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar de buckets, então self.buckets vai ser igual a uma lista de listas. Então eu abro aqui meu colchetes para fazer um list comprehension e eu vou inicializar uma lista vazia dentro dessa lista, né? For underscore in range size. O que eu tô fazendo aqui, né? Se eu tiver 100 elementos, se meu size for 100, eu vou inicializar uma lista grande, a nossa lista principal, né? Que é o chamado buckets. E para cada elemento dessa lista, eu estou inicializando uma lista vazia também. Então esse nosso bucket é de fato a estrutura de dados que vai armazenar as coisas, né? Aqui vão ser armazenados o que a gente quer armazenar. Agora vamos definir a nossa hashing function. Falei que a gente vai usar o hash do Python. Vou aqui def underscore hash. O que a hashing function precisa receber para executar, né? Apenas a chave, né? A gente conversou aqui, o nome Augusto, claro, num hashmap você quer armazenar uma chave e um valor. Então eu vou imaginar Augusto aqui, eu quero armazenar o valor, não sei, 30. O hash que a gente tira é o hash da chave do hashmap, né? Quando a gente vai acessar algo no hashmap, pode pensar num dicionário em Python, a gente dá um dict.get e a chave, né? Logo, o hash ele é só da chave. Você não precisa fazer um hash do valor. Então def underline hash, recebe self, recebe também key. O que a gente faz, né? A gente retorna hash da chave, né? Hash de key. Mas lembra do detalhezinho do módulo? Então tem que retornar hash de key, módulo, o tamanho
tamanho do nosso hashmap, o módulo self.size. Tendo esses dois aqui, o que mais que a gente vai precisar implementar, né? Primeiro é o put, né? Para colocar coisas no nosso hashmap. A gente precisa do get para receber, retirar ali, dar um get nas coisas do nosso hashmap. E a gente pode também implementar um delete. Não é o mais importante de todos, mas podemos implementar um delete. Vamos começar pelo put. Def, put. O que o nosso put precisa? O que um hashmap recebe de input quando a gente dá put em algo? Chave e valor, né? Então aqui self, sempre self, key e value. A gente precisa encontrar onde que a gente vai colocar, né? Então, o índice é onde a gente vai colocar, index igual a self.hash aqui, certo? Isso daqui vai dar pra gente onde a gente precisa inserir esse elemento no hashmap, em qual índice tem que ser inserido. Aí, né, dado esse índice, a gente pega o bucket que está nesse índice, porque, né, buckets é uma lista de listas, a gente quer referência para a lista específica onde esse item vai ser inserido. Então a gente vem aqui, bucket é igual a self.buckets, e aí pega justamente o index. Se esse bucket fosse uma lista encadeada, né, a gente poderia apenas só dar um bucket.put ou um bucket.add ou algo nesse sentido, né? Como a gente optou por usar uma lista do Python, a gente tem que lidar um pouquinho mais com isso. Na verdade não, na verdade a gente precisa ver se é duplicado ou não, né? Tem essa questão. Então eu vou lá, eu preciso de fato olhar a minha lista inteira aqui, eu preciso percorrer a minha lista inteira aqui pra ver se o item é duplicado ou não, né? Porque num hashmap, se eu der put em Augusto e eu der put em Augusto de novo, ele subscreve, né? As chaves no hashmap, elas são únicas. Então for I, aí key value, né, KV, em enumerate bucket, a gente vai checar se essa chave existe dentro do for. E ficar igual aqui, quer dizer que a chave já existe, né? Então a gente só dá um update no valor e sai do fluxo. A gente dá um bucket e é igual aqui, value. Aqui você pode estar achando um pouco estranho, né? Eu estar armazenando tanto a chave quanto o valor dentro da tupla, mas esse armazenamento ele é importante, tá? Eu preciso também armazenar a chave, porque, nota aqui, nesse caso, exemplo aqui, eu preciso saber que essa de cima é Augusto e, sei lá, 30, e que essa de baixo é Mateus e, não sei, 25. Eu preciso armazenar tanto a chave quanto o valor, não basta eu armazenar apenas o valor, porque a hashing function, ela não é sem conflitos, né? Pode dar o conflito, como pode dar exatamente esse conflito, né? A gente precisa ver se a chave já foi armazenada ou não. Bom, enfim, caso a chave seja duplicada, né? A gente pode dar um return aqui dentro, não precisa fazer mais nada. Caso ela não seja duplicada, a gente só dá um append na lista. A gente tá aqui fora do loop, né? Um bucket.append, aí adiciona aqui a tupla de KV. Key value. Esse é o put. Bom, para um bom desenvolvedor, meia palavra basta, né? Acredito que com o que eu apresentei até agora já seja possível criar o hashmap ali inteiro e testar. Isso de fato caiu em entrevista para a Amazon. E se você quiser acessar essa aula inteira e mais várias outras, acredito que a gente já tá com mais de 60 aulas e eu tô ainda criando aulas novas, né? O link pro curso tá na descrição. Se é isso que você quer aprender, né? Estrutura de dados e algoritmos, independente se é para passar em entrevista ou se é para preencher uma lacuna no seu conhecimento, é isso que eu vou te ensinar. Não tem nenhuma promessa mirabolante aqui. Essa didática que você viu agora sou eu ensinando estrutura de dados e algoritmos. Se você é aluno antigo, de quando a gente usava a Udemy ainda, você pode preencher um formzinho para fazer a migração gratuita para nova plataforma, tá? A gente tá saindo da Udemy, não é vantajoso para mim, não faz sentido eu fazer as coisas na Udemy, não é uma plataforma que é boa para mim, mas você que comprou por lá também tem acesso a tudo, tá? Se você ainda não fez a migração, aqui na descrição tem um forms para você preencher com o seu e-mail da Udemy para eu conseguir te dar o acesso na nova plataforma.